Paz Senhor, mais uma vez, amados. Eu neste vídeo acho que quero fazer um alerta, porque vejo que infelizmente há pessoas que são orgulhosas ou se elevam um pouco a mais daquilo que são ou querem ser. Eu queria deixar aqui uma palavra para essas pessoas, mesmo que não seja visto, ou que quando comecem a ver que apaguem ou bloqueiem, não sei. Mas queria deixar uma palavra. E queria também deixar um alerta geral, claro. Porque nós sabemos que o orgulho, Deus não se contenta com o orgulho. Temos vários exemplos de orgulhos na Bíblia. Neste caso agora vou falar até dos 3 mais falados. Mas também darei a minha opinião. A minha. Não querendo copiar de ninguém. Um deles é a Torre de Babel. Podemos ver as coisas. Primeiro, eles começaram, mas depois Deus interviu e deitou abaixo. E a outra passagem que irei ler. Primeiro vou ler esta. Depois seguirei para a outra passagem que irei ler e depois falarei. Vou ler uma passagem e mostrarei ou darei a minha opinião a seguir. E se tiver errado, quem vir e quem achar algo errado, diga-me. Também sou homem para que erre. Primeira passagem em Torre Babel, todos conhecem. Em Gênesis 11. A Torre Babel. Ora a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. Então disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu. E façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse o Senhor: o povo é um, e todos têm uma só língua. Isto é, o que começam a fazer agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. Dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Com licença. Toma. Ora bem, eis aqui a minha opinião. O orgulhoso, aquele que quer fazer as coisas à sua maneira, ou que pensa querer fazer à sua maneira, pensa ser algo mais que aquilo que Deus lhe permite ser, Deus confunde a sua memória, a sua cabeça ou as suas ideias, que foi o que aconteceu em Babel. Foi
o que Deus fez em Babel, ou seja, na Torre de Babel. Eu penso assim. Pronto, Deus olhou e viu o que estavam a fazer. Quem sabe até eles nos seus corações pensaram: bem, vou fazer isto, acabar. O que me vai tocar no céu, ei, todos vão dizer que eu sou quase como um Deus. Vão-me adorar como um Deus. Agora pensemos assim. Quão maior é as coisas, ou quão maior a gente faz as coisas, ou o que nós edificamos. Para mim, por exemplo, se nós estivermos a fazer uma casa, ou seja o que for, edificarmos qualquer coisa, será que isso não será o nosso orgulho? Não estaremos a buscar, por exemplo, se for para a obra de Deus, é claro que não. Mas se estivermos a edificar algo fora da obra de Deus, algo para nós, não estaremos a buscar também adoração para nós? Se nós formos a ver quanto maior são as coisas, maior é o orgulho do homem. Vejamos os ricos. Quanto mais riqueza têm, mais riqueza querem. Mais pessoas atraem. Por exemplo. Vamos agora a outra passagem bíblica. Que aqui um profeta mostrou ou falou a um rei que todos sabem qual é. Sim, estou a falar do profeta Daniel e da estátua de bronze que Nabucodonosor viu. E mais uma vez podemos ver, se formos a ver, aqui Deus mostrou que numa só língua ele confundiu-os e cessaram. Acabou. Acabou a Torre Babel. Acabou a cidade que eles estavam a edificar. O homem tinha só uma língua. Deus deu-lhes mais que uma língua. Não compreendiam. Primeiro, agora vejamos a semelhança a essa mesma estátua. O que é que acontece? A estátua são vários reinos, tudo muito bem. Mas agora ponhamos essa estátua num lugar onde eles estavam a edificar a Torre Babel. A Torre Babel e aquela pedra que Nabucodonosor viu a vir aos pés da torre. E a torre, da estátua, peço desculpa, da estátua, e a estátua, pum, caiu ou foi destruída, só vendo outra vez. Não há uma certa semelhança? Aqui na Torre Babel, Deus confundiu as suas línguas e cessaram de fazer a cidade e a torre. Acabou. Cada um foi para o seu lado. Agora, aqui não, na estátua de bronze. A estátua, a pedra que Nabucodonosor viu e bateu nos pés, e a estátua caiu ou foi destruída, há aqui uma pequena semelhança. Já repararam? Vamos então ver essa mesma passagem. Quem tiver a palavra, que pegue e que veja comigo. Daniel 3. A estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 70 côvados e a largura de 6. Peço desculpa que eu acho que não é aqui. Acho que agora confundi. Peço desculpa.
Peço imensa desculpa. Agora já apanhei. Peço desculpa este tempo. Agora, o sonho de Daniel 2. Peço imensa desculpa este tempo. O sonho de Nabucodonosor, Daniel 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos. Seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. Então o rei mandou chamar os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que o declarassem ao rei, ao qual tinha sido o seu sonho. Quando vieram e se apresentaram diante do rei, este lhes disse: tive um sonho que perturba o meu espírito e quero saber o que significa. Então os astrólogos disseram ao rei: em Siríaco, o rei vive eternamente. Diz o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei aos astrólogos: é esta a minha decisão. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e a vossa cabeça será e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e a grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho e a seus servos, e daremos a sua interpretação. E então o rei respondeu: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Se não fazeis saber o sonho, uma só sentença a vossa será a vossa. Vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, esperando que mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os astrólogos na presença do rei: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há senhor ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago, encantador ou astrólogo. Portanto, a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com os homens. E então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. E então Daniel falou e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Ele perguntou a Arioque, o oficial do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? E então Arioque explicou o caso a Daniel, ao que Daniel se apresentou ao rei, pediu que lhe desse tempo para que pudesse dar a sua interpretação. E então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu
sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. E então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite, pelo que Daniel louvou ao Deus do céu. E disse Daniel: Seja bendito de, de Deus, o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E é ele quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, o conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. E entrou e lhe disse: Não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e lhe darei a interpretação. E então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei: O mistério que o rei requer, nem os sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele faz saber ao rei Nabucodonosor, o qual há de ser no fim dos dias o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama. São estas estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele que revela mistérios te fez saber o que há de ser. Quando a mim me foi revelado este mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. A sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino e seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiaçou. Então foi juntamente esmiaçado o barro e o bronze e a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho também, a interpretação dele. Diremos na presença do rei: Tu, ó rei, és rei,
de reis, a quem Deus o que a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força, a majestade, em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem os animais do campo e as aves do céu, e fez que dominasses sobre todos eles, e tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiu, esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. Quanto ao que viste dos pés, dos dedos, que em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de oleiro. Com os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de oleiro misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Como viste que do monte foi cortada, como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro e o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. E então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de cereais, perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, é o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. E então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. A pedido de Daniel, o rei constituiu superintendentes sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu na corte real. Agora, aqui, amados, mais uma vez podemos ver como aqui Daniel, ou Deus revelou a Daniel. Quando ele se deitou na cama e os pensamentos de Nabucodonosor estavam não sei onde, a estátua era os pensamentos, se formos a ver, os pensamentos dele. E mostrava, certa parte mostrou o que é que o que era, o que os pensamentos eram. E ele pensava que era grande. Aliás, não só era grande, e foi esmiuçado, e deixava-o perturbado. Não só isso, mas também Nabucodonosor, Nabucodonosor também, como é que é de explicar?
era tão orgulhoso que o castigo dele foi grande. Não reconheceu que foi Deus que lhe deu o reino, que lhe deu o poder que lhe deu. E a sua queda foi grande. E não só isso. Outra coisa que podemos aprender com a estátua é que Nabucodonosor, nós podemos ver que ele dominava, ele reinava sobre aquilo, sobre quem Deus quisesse que ele reinasse. Porque quando foi profetizado que Israel seria, ou Judá fosse levado cativo, quando profetizaram que Nabucodonosor viria e os levaria cativos, disseram que a profecia foi que Nabucodonosor, meu servo, e Nabucodonosor era escravo. Escravo não, era idólatra, peço desculpa. No entanto, foi levado e levou também o povo como cativo. Mas o orgulho dele foi a sua queda. Não foi somente a sua queda, mas também, se formos a ver muitas coisas que aqui estão, que aconteceu, a visão dele, o medo que ele deve ter tido, e quando ele viu o que aconteceu. Há aqui outra coisa agora, que passando isto, mas para os nossos dias, há outra coisa que podemos ver. Ao longo dos anos ou dos séculos, podemos ver que quanto mais era maior as coisas, iam caindo. Tal como também Nabucodonosor teve o seu castigo de ficar como animal. Ele muitas vezes foi avisado. Daniel muitas vezes o avisou. Ou Deus dava-lhe a mensagem e Daniel falava: Rei, tem cuidado, senão vais ser castigado. Até ao dia que ele foi. Mas eis aqui outra coisa que podemos aprender que podemos ver e comparar dos dias e dos séculos passados para o século para agora. E que aconteceu há pouco relativamente. Agora vemos aqui uma coisa. As duas torres gêmeas. Já foi uma coisa passada, é verdade. Mas agora vejamos uma coisa. A estátua, né? E o avião. Vejamos o que aconteceu com a estátua. A pedra que foi sem auxílios de mão. Veio e mandou as torres abaixo. Não foi? Agora pensemos aqui numa pequena coisa. As torres na América é digamos, um continente. Não digo continente porque também abrange outros povos que não, digo eu que não sejam assim. Mas a América em si, a América, só a América. Só a torre e o resto que eles lá têm podem ter ficado. Aquilo é o orgulho deles. Neste caso, o presidente lá deles. Não sei o nome, agora não me lembro. Naquela altura. O orgulho. Agora, pensemos agora numa coisa. Quando foi o povo de Israel, quando foi cativo, a profecia foi que Deus iria levantar Nabucodonosor e disse: eu vou, que chamaria como é que é? O meu servo e os levaria cativos. Quem sabe até na América ele não teria tido esse aviso, que não iria chamar, não desta maneira, né? Mas pronto, mas não iria chamar o seu servo, neste caso Bin Laden, e iria mandar aquilo abaixo. E tocou lá no outro e pumba, mandou aquilo abaixo. A semelhança da pedra, as torres, como uma estátua,
e mandou aquilo abaixo. O orgulho foi quebrado. Assim, gerando o que gerou. Pensemos um bocado nisto. Refletimos um bocado. A Torre Babel, a estátua de bronze e as torres. Pensemos um bocado nisto. É um bocado uma coisa que devemos pensar. Que Deus vos abençoe. Senhor e Pai, obrigado por este momento e que seja isto cada vez maior e eu cada vez mais pequeno. E que meditem, Pai, e que aqueles que são orgulhosos que sejam quebrantados, Pai, e que fiquem humildes. É o que eu te peço e agradeço em teu nome, Jesus Cristo, e reinas para sempre. Amém e amém.